Segundo episódio do nosso podcast Fala Theo Esportes. Eu sou o Theo, fundador da assessoria Theo Esporte. Completamos 18 anos aí de assessoria. A gente trabalha com corrida, triatlon, trail run, natação. Nós estamos deixando o QR Code aí na tela para quem quiser saber mais informações. E nesse segundo episódio nós estamos aqui com 3 convidados super especiais. E nós vamos falar de um tema também que é super importante hoje no treinamento esportivo, para todos os atletas amadores, profissionais e até quem tem intenção de começar com atividade física, é sobre nutrição, e a nutrição ligada à performance em provas de endurance, provas que a gente está acostumado a participar, como corridas de 5, 10, 21, 42 quilômetros, provas de triatlon também. Então é um tema hoje que é muito importante para todo mundo que pratica esporte e que pretende participar. Então nossos 3 convidados são 2 atletas e treinadores e uma nutricionista também que é atleta. Foi escolhido exatamente pela importância do tema, porque além de profissionais da área, eles sentem na pele, no corpo, a prescrição, o que eles trabalham com a execução no exercício. Então isso ajuda muito a gente estar discutindo o assunto e está trazendo também muitas informações importantes. Então eu vou deixar eles se apresentarem, começando aí com a nossa nutricionista, Marcela Gama. Gente, eu sou a Marcela, eu sou nutricionista e eu sou formada desde 2008, mas eu brinco que, assim, eu me encontrei na nutrição quando eu comecei a fazer atividade física. E eu comecei a fazer atividade física, assim, como o objetivo que talvez a maioria das pessoas começam, né? Que é, claro, buscar um estilo de vida mais saudável, mas também pensando no emagrecimento. E foi aí que a nutrição e o esporte encaixaram e eu me especializei, né, em nutrição esportiva justamente para entender um pouquinho mais e trabalhar nessa área que me encantou tanto. E a Marcela também é de provas, além de nutricionista, quais provas você já fez aí importantes aí para sua carreira? Eu falo que assim, eu gosto de coisas longas, né? Você pode me deixar horas fazendo atividade física, tipo, de um jeito mais confortável ali, do que fazer uma coisa super forte ali, mais curta. Então, eu gosto de longas distâncias mesmo, é onde eu me sinto mais feliz, me sinto bem. Então, eu gosto de maratonas, entrei para o triatlon com o Theo depois de um tempo já de assessoria. E tem 3 anos de triatlon e em maio do ano passado eu fiz o meu primeiro Ironman. Vamos lá. Meu sócio Vamos lá, querido, vamos lá. Thiago. Que honra de estar aqui. Esse projeto legal demais de fazer o podcast da Theo Esportes. Tô com o Theo aí, tem 12 anos, né? 12 anos se passaram, comecei como estagiário. E tô aí no esporte, apaixonado com corrida de montanha, corrida de rua. Minha história no esporte é bem legal, porque eu comecei do nada, né? Assim como meus outros sócios, né? E como muita gente do esporte começou sendo atleta, né? Eu fui, na verdade, nasci, na verdade, né, em Belo Horizonte e vivi no bairro que chama Floramar, uma periferia de Belo Horizonte, só brincava, né? Então, minha infância no esporte foi brincadeira. Depois disso, eu fui vivenciando o esporte, né, da musculação e entrei na educação física, mas aí nada relacionado à corrida de rua, né? Então, sou um caso, assim, que foi apaixonando mesmo pela modalidade dentro da profissão. Comecei, de fato, a correr em 2000 acho que quando entrei na Terra em 2009, e de lá para cá foi só evoluindo, né, na corrida, gostando demais de trabalhar com atendimento ao atleta e também vivenciar a modalidade, né? Primeira maratona, fiz em 2017. As primeiras provas sempre é aquela para participar, né? Depois a gente vai evoluindo e vendo que consegue pensar mais nos números. 2018 fiz outra prova em Buenos Aires, depois consegui índice em Porto Alegre para Boston e consegui realizar meu maior sonho, né, de correr Boston em 2 horas e 47. Bom, esse é um resumo breve do meu histórico no esporte, mas além de que também comecei aí a trabalhar com corrida de montanha, que foi algo sensacional para mim, que mudou uma parte mental, né? A corrida de rua, a parte do número ali fica um pouquinho meio pesada, mas depois quando você tem uma outra modalidade ali para conseguir vivenciar, que é o caso da corrida de montanha, é bem legal. E aí me deu um suporte melhor, tanto na parte física, como na parte também mental. E hoje eu trabalho ali com as duas modalidades, tanto como atleta e também como treinador.
E nosso último convidado, nosso treinador também atleta, revelação aí do ano passado. E tem história muito bacana aí também para compartilhar com todo mundo. Satisfação enorme estar aqui participando desse projeto, né? Uma coisa nova que eu não tinha e eu acho bem legal esse bate-papo, essa troca de informações entre a gente atleta, nutricionista, o âmbito esportivo. Meu nome é Rosenberg, né? Vasconcelos, sou lá de Betim. A galera que me conhece como Rose, é um apelido carinhoso e eu acho bem legal pelo carinho que eu tive, a recepção que eu tive aqui na Tel Esportes. Eu comecei no esporte, na corrida, em 2018, mas sempre tive uma vida ativa, sempre pratiquei atividade física. Nunca pratiquei esporte levando em um âmbito treinamento, que é seguir sempre um cronograma, fazer uma periodização, tudo certinho, mas sempre fui ativo. Mas eu me encontrei na corrida em 2018. Eu vinha da parte de artes marciais, que foi onde eu gostei de trabalhar com pessoas na área esportiva. Foi aí que eu tive uma chave, assim, não, é o que eu quero trabalhar. A princípio seria isso, mas aí entrei na faculdade e nesse trâmite da faculdade eu não consegui mais conciliar com os treinos. Então tive que abrir mão das artes marciais para treinar, para estudar. Nesse meio termo a ideia era o seguinte, quando eu tiver um pouquinho mais de folga na faculdade, eu volto para a luta e volto a treinar e fazer o que eu praticava na época, né? Só que nesse meio termo eu conheci a corrida. Um dia aleatório na academia, um aluno, eu já era estagiário, ele virou pra mim e falou assim, vamos na corrida do Galo? Eu falei assim, a corrida, cara, eu só via corrida no Alterosa Esporte e o Franco Caldeiro, do Cruzeiro e tal, era o cara que em Minas Gerais era o melhor na época, né? Aí eu falei assim, esse negócio de correr, isso não vai dar certo não. Aí como era corrida de time, e eu sempre fui atleticano, eu falei, vou participar, o que tem nesse negócio de corrida aí? Aí ele falou assim, você ganha a camisa... Aí vem uma mochila e no final tem uma medalha. Eu falei, medalha pra todo mundo? Ele falei, então pensei. Pô, ganhar a camisa, já achando que era uma camisa oficial, né? já achando errado. Falei, vou ganhar uma camisa, uma medalha e ainda ganhar uma mochilinha. Falei, vou fazer. Aí comecei a treinar, mas como eu tava no início da faculdade, eu não sabia nada de treinamento esportivo ainda. Aí eu falei assim, vou ficar treinando aqui 5 e 10, 5 e 10 e vamos ver o que vai dar. Comecei a abrir pra prova ser mais ou menos ali em agosto, se não me engano, fim de agosto. Aí fui fazendo esses treinos aleatórios e participei da prova. Aí, igual a galera brinca, né? O bichinho da corrida, foi picada. Aí fiquei viciado, gostei. Aí comecei a levar mais a sério depois disso. Comecei a procurar entender, estudar, pesquisava com o professor, por que tal pessoa faz esse tipo de treinamento? Por que serve isso? E vendo na prática, com os alunos que eu tinha na academia, que eu era estagiário, então eu tinha algum contato com a galera que gostava de corrida também. Aí foi indo, aí comecei a levar mais a sério. E hoje eu tô aí desde 2019, atuando como treinador e atleta de corrida de rua. Eu vim dos 5 e dos 10, que quando eu conversei com o Theo, né? Eu era apto a 5 e 10. Só que quando eu entrei pra Theo, eu falei assim, eu quero fazer uma coisa diferente, que eu quero vivenciar o que a galera aqui vivencia. Aqui a galera treina muito para maratona. E eu não tinha essa prática de treinar ninguém para maratona. Era 5 e 10, meus alunos que eu tinha e eu particularmente. Falei, pô, então 2022, eu entrei em setembro. Falei, 2023 vamos arriscar uma maratona. Conversei com o Theo, a gente alinhou. Fiz minha primeira maratona, foi um ciclo muito bom, graças a Deus, encaixou certinho. Era tudo novidade. Então tudo que é novidade pra gente, a gente fica apreensivo, né? Pô, terça-feira fazer 28 quilômetros. Era uma coisa que eu não tinha nem na minha parte técnica, nem na minha parte de atleta. Não sabia como eu ia lidar com aquilo. E, graças a Deus fluiu certinho. A gente conseguiu fazer um bom trabalho, encaixar no treino, nutrição. A única coisa que assim, que um pouquinho ficou difícil foi descanso, por causa da rotina que eu tinha. E graças a Deus eu consegui fazer Porto Alegre ano passado com 2 horas e 47. Aí agora a gente tem novos projetos aí para 2024. Ótimo. Abaixar o 2,47, né? Vamos tentar um Isso que o Rose 2,44. falou é muito legal, né? A gente sentir na pele o que a pessoa que tá treinando ali com você, ou o paciente que eu tô atendendo, tá sentindo também. A gente tem uma percepção muito melhor para conseguir ajudar essa pessoa quando a gente já passou por isso, ou então quando a gente tá treinando para aquilo, quando a gente tem o mesmo objetivo. Então a gente consegue ser mais certeiro ali também, né? E saber as dores mesmo da pessoa que ela tá sentindo naquele momento. Então isso é muito importante, a gente já ter passado por isso, ter essa experiência.
Porque isso. ficar só no papel ali, né? Só É muita no teoria, conteúdo, né? A gente teoria, tem que viver na prática, sentir difícil. mesmo. Exatamente. E nós da Telesport, a gente incentiva isso muito nos nossos profissionais, de estarem, não precisa ser um Rosenberg para fazer uma maratona sub 50, mas tá praticando, Mas todo mundo tem a vivência participando, do esporte. vivenciar, sentir na pele. Exatamente. O sentir na pele é muito bom junto com a teoria E faz muita diferença. e facilita muito. Então vamos lá no nosso tema, que hoje o nosso tema é nutrição e performance endurance. Então, assim, o que nós treinadores da área de educação física, quando a gente recebe algum aluno, quando a gente pensa em qualquer coisa de treinamento, a gente já vai direto na periodização, né? Que são períodos de treinamentos que a gente divide em período de base, período específico, período de competição, ou então aquele período para chegar num objetivo X de emagrecimento, alguma coisa, e o período de transição. Então a gente trabalha muito em cima de periodização pensando nessas etapas. Aí a gente queria saber, para começar até em relação à nutrição, como que é feito isso aí, se também existe essa periodização, se ela está alinhada também com a periodização na parte também física. Exatamente, né? Essa periodização nutricional que a gente fala, ela tem que estar bem alinhada justamente com o objetivo do aluno e a periodização de treino dela, né? Então a gente tem dentro dessa periodização vários ciclos, né? Então assim, igual você falou, um período de base, que é onde a gente consegue fazer um ajuste de composição corporal para quem está precisando. A gente tem períodos ali do ciclo, que é a parte mais intensa, onde a gente já não pode criar um déficit calórico, né? Para a pessoa ter energia suficiente ali para realizar aqueles treinos de qualidade, gerar adaptações do treinamento, até em questão de suplementação mesmo, né? Nesses períodos são diferentes. Em períodos onde a gente está mais estressado, a gente pode entrar com uma suplementação mais anti-inflamatória, antioxidante, mas ao mesmo tempo o que, em que quantidade, para quem, para a gente também não atrapalhar as adaptações do treinamento, porque a gente precisa gerar isso, né? Para a gente conseguir fazer uma prova melhor, bater um RP, alguma coisa do tipo. Então, assim, está muito relacionado ao período que está. Né? Então, assim, o volume, né? A quantidade de carboidrato, a quantidade de proteína para a gente gerar uma reparação muscular, o carboidrato mesmo para a gente estocar esse glicogênio e usar em forma de energia, mas também pensando em performance e também na recuperação que a gente precisa dele para depois também, né? Muitos atletas, inclusive, tem vários treinos ali num dia, não é um treino ali num dia, às vezes tem 3, 2 em sequência. O que faz para promover essa recuperação de uma maneira mais otimizada, né? Então tem que ser muito ali alinhado justamente para a gente conseguir render nesses treinos, né? Render nesses treinos, recuperar e, assim, minimizar esse efeito, talvez, às vezes, um pouco agressivo do montante da atividade física que a gente faz, né, pro nosso corpo. Então, é para a gente ter um equilíbrio ali, tanto de energia, né, quanto de nutriente, mas pensando na performance, mas num contexto geral, visando a saúde como um todo mesmo, né? O legal é você falar isso assim na prática, depois que a gente fez o ciclo de Boston juntos, né? Que foi um ciclo que eu fiz, bem parecido com o que o Rose fez também para Porto Alegre. A gente teve um aumento muito grande de volume no geral. Normalmente a gente trabalhava metodologia na TEL que era com volume legal, mas era um volume menor. E aí com o tempo a gente vai evoluindo na corrida de rua. E essa evolução permite com que a gente consiga ter mais volume de corrida, né? Mas acompanhar isso só é possível, sem dúvida, com dieta adequada. Você só valoriza mais a dieta quando você termina um treino longo no fim de semana e terça-feira você consegue ali fazer força de novo, porque no ciclo de maratona, né, que a gente segue sempre tem o sábado ali com um treino maior no volume, chega ali quase 36 quilômetros ou 36 mesmo, né, e chega no final, na terça-feira de novo um treino acima de 20 quilômetros. Então, assim, isso é uma das semanas. Então, se encaixando a dieta certa e conseguir entender que ela faz sentido, ainda mais na prática ali, nossa, faz muita diferença. E pensando assim, né, sou uma atleta amadora, então assim, além de treinar, eu tenho que trabalhar, eu tenho a minha família, eu tenho a minha casa, então você tem que estar bem, ter energia para o restante das outras coisas também, né? Então você tem que fazer esse treino de qualidade, sim, que quanto mais qualidade você tiver ali naquele treino, mais adaptações benéficas a gente cria, mas a gente tem que ter energia e suprir essa demanda energética para todas as outras funções que você tem ali no dia a dia. Então é fazer o treino bem e terminar bem também, fazer o 36 bem e continuar ao longo do dia bem, né? Cuidando, claro, para recuperar daquilo ali, daquele estresse e tudo mais, mas terminar o dia bem também. O treino do dia seguinte, ou o treino em sequência, ele tem que sair bem feito, né? Então a gente tenta otimizar isso da melhor maneira possível, que isso reflete com certeza na prova que você vai fazer, no resultado que você busca ter, né? E a gente recebe até muito alunos, que eu acredito também que você recebe muitos pacientes assim, que
já foram atletas, ou então sempre praticaram atividade física, e querem fazer essas provas. E de repente ele fala, ah, não, mas eu não preciso de nutricionista não, que eu já alimento bem. Isso é o que a gente mais escuta, eu não preciso porque eu já alimento bem. Aí o pouco que a gente já escuta que, mesmo o pouco que a gente entende de nutrição e que a gente escuta, a gente já fala, não, procura um nutricionista urgente. Então, até assim, tem hora que a gente tem umas dificuldades aí de convencer a pessoa até da importância de estar investindo no treinamento, investe num tênis ali, tem hora de placa, mas ele não vê na nutrição, tem hora essa importância que a gente sabe que é 100% tem que estar junto com o É a treinamento. base mesmo, né? É onde a gente consegue energia para fazer aquilo que a gente precisa. Então, assim, eu como bem, mas bem para quem, né? Em que padrão, assim, que você come bem? Para o meu padrão, para o seu padrão? O que que é bem para a pessoa? Né? E bem também não é quantitativo, a gente quantifica. Eu brinco que não é só comida, é matemática também. Porque a gente faz conta, tanto de comida quanto de suplemento, então tem que estar tudo muito alinhadinho, né? E não é assim, não, beleza, eu tô treinando para o ciclo de maratona, eu vou aumentar o volume de carboidrato, ok, né? Vou comer um pouco mais de proteína, que eu preciso reparar essa musculatura, ok, certo também. Mas assim, em que quantidade? E cadê os nutrientes? Cadê as vitaminas? Cadê o ferro para oxigenar essa musculatura? Cadê, assim, tudo o que você precisa? Então, é um suporte, ele é um cálculo que a gente faz para a gente suprir toda essa demanda energética real, né? E é muito difícil, dependendo até do atleta, né? É muito difícil da gente conseguir. Então, não é só comida, não é só bem, mas é o quão bem você come, né? O quanto você come, o que você come, né? Pra gente não pensar só assim em macronutriente, proteína, carboidrato e tudo mais, a gente precisa de nutriente também. Então, a alimentação é o mais nutritiva possível, justamente pra gente conseguir suprir essa demanda que é muito mais aumentada. Porque uma coisa é você fazer atividade física 3 vezes na semana, fazer uma musculação, que é maravilhoso, super bom para a saúde. Mas dependendo do atleta, ele treina todos os dias, faz treino todos os dias, 2, 3 vezes por dia. Então a gente precisa ter uma atenção um pouco maior, né? Então isso tem que ser realmente muito bem quantificado. Eu acho assim, eu não sei se você tem esse mesmo raciocínio. Eu acho que, tipo, a nutrição, ela segue um pouco a linha do próprio treinamento mesmo, que você tem que evoluir ao longo prazo. E o benefício da nutrição adequada, ela não vai ser imediata, assim como é o tênis de placa. O pessoal procura sempre um benefício, assim, a curto prazo da coisa, sabe? Então, a nutrição, ela é bem feita, assim, a longo prazo, entendendo que o corpo vai receber todo o nutriente ali de 1 mês, 2 meses, né? Suplementação adequada, ele vai perceber o benefício de recuperação muscular. E até próprio do desempenho da nutrição lá pra frente. Não é do dia pra noite, Não é né? do dia pra noite. E até a adaptação com a alimentação Exatamente. também não é do dia pra noite. A gente não dorme. Hoje eu fui na nutricionista, vou dormir hoje, vou acordar amanhã uma pessoa 100% diferente. É um padrão alimentar de uma vida inteira. Quem tem 30 anos comeu assim tem 30 anos. Exatamente. Né? Então aquilo ali ela vai acrescentando, modificando aos poucos, buscando cada dia ser melhor. E à medida que você vai melhorando e vai sentindo esses impactos que a gente tem a longo prazo ali, a gente vai ficando mais motivado a continuar. Né? Então, aí a gente tem que perdurar no processo. A gente não pode, igual a corrida também. Exatamente. Nossa, eu fui correr 5 quilômetros e não consegui, não foi um treino bom. Você vai desistir por conta disso? Pelo contrário, né? Você vai ali buscar treinar mais, ou então procurar onde foi o seu erro ali, tentar fazer melhor. É a mesma coisa, a gente vai tentando melhorar cada dia mais. É um processo mesmo, é uma adaptação, né? Mas que tem que ser feita. Não, e não é sim, com só para o certeza. esporte, né? Você tem que fazer assim, para sua vida inteira. Né? Então, É um criar. estilo de vida, né? Exatamente. É um estilo de vida. Tem que criar, não tem jeito. Pessoal, Pegando um gancho que o Theo tinha falado, em questão alimentar, eu já alimento bem. Eu tinha essa mentalidade. Antes de eu entrar pra corrida. Eu falei, eu treino muito, então eu posso comer muito. Vou ficar na balança. E eu sempre ficava nessa balança. Eu não perdia, não ganhava. Mas eu sempre fui um pouquinho acima do peso. Aí com a corrida de rua, com o treinamento, eu aprendi. Pô, eu preciso da nutrição pra me ter bons resultados. Eu não fui corredor rápido a vida toda. Eu era lento e tal, porque era acima do peso, não tinha essa mentalidade de fazer a engrenagem funcionar. Que é o treinamento adequado e a alimentação adequada pro tipo de atividade que eu vou exercer. Aí entra o descanso e tudo. Eu tinha essa mentalidade, igual o Theo falou, eu já me alimento bem, então... Não, e é normal, todo mundo tem, né? Só que à medida que você vai mudando e vai entendendo e você vai vendo o resultado, é bom você falar isso, você que tem resultados maravilhosos, porque assim, à medida que você vai sentindo esse resultado, aquilo ali vai mudar, essa mentalidade vai mudando. Você vai tendo a percepção, porque tem muita gente que fala, eu consegui ali correr, não sei, 10, 15, 20 quilômetros do jeito que eu tô, consegue, mas você conseguiria fazer muito melhor. E que estresse você tá gerando nesse corpo com uma falta de uma recuperação ali específica, entendeu? Então é buscar o nosso melhor o tempo inteiro, 100%. Né? E isso está muito interligado, tanto com, né, com um treino ali mais específico, quanto com a nutrição no momento.
Exato. É até base, assim, se você for querer melhorar a velocidade na maratona, você vai precisar de mais carboidrato. É. E como é que você vai colocar esse carboidrato, né? Tipo, como é que você vai ali, estrategicamente, ali não vai te incomodar no intestino, né, e tal. Então, A assim, periodização, é a né? periodização. É. Então não adianta, tem que ter nutrição, né? Tem que ter o Exatamente. controle nutricional, que senão. E aí, igual você falou, é muito específico, né? Sim. É muito pessoal, né? De Individual, tolerância né? da pessoa Individual, sim. também, até de gosto, de paladar, sabe? Não tem uma regra, né? Você não precisa comer isso pra você ser saudável. Você tem que mudar o seu padrão alimentar. E o que que você tá disposto a fazer? O que que você consegue ali mudar? O que que você consegue melhorar? E a partir daí a gente vai trabalhando, Sim. né? E testando. A quantidade também é particular. Às vezes você, tem que comer muito carboidrato, mas você tolera? Você Exato. consegue treinar bem? Você fica pesado na hora de correr? Você consegue suplementar? Nem Como que a tudo gente eu também. pode trabalhar se você não consegue? Vamos tentar isso aos poucos? Vamos trocar isso por isso? A gente vai tentando, assim, todas as possibilidades para a gente conseguir entregar o que o atleta precisa, né? Sim. E o legal também, como a gente pratica muito, a gente gosta até de treinos que duram 2 horas, 3 horas, dependendo, principalmente do triatlon, quando a gente percebe o tanto da importância da nutrição. Por exemplo, vai fazer um treino de 3 horas de bike. Tem hora que você faz 2 treinos de 3 horas, um no domingo e outro no outro domingo, e você vê, eu tive a mesma rotina na semana de trabalho, de alimentação, de sono, que é muito importante também, a gente ter muita atenção ao sono. Então você vê, não, minha rotina foi ótima, nesse treino eu fui muito bem, no outro treino eu não fui tão bem. Aí você começa a pensar, pô, mas nesse treino eu esqueci de, com 40, 50 minutos ou 1 hora, de tomar algum suplemento, eu não tomei muita água. Então você começa a ver a importância que tem você ter um planejamento também, igual você tem para correr, ou para pedalar, ou para nadar numa velocidade ou numa potência X, você ter também um planejamento que você tem que alimentar de tanto em tanto tempo. Tem hora que é melhor perder 10 segundos, mas não perder Com essa certeza, alimentação, a porque chega no final, suplementação, né? que no final vem a conta. E assim, eu não sei, eu sei que faz muito treino longo, né? Eu brinco assim, você já fez algum treino, tipo, muito longo, né? Ou então que você chegou em casa ali e ficou, tipo, exaurido num grau que você nunca tinha ficado antes? Tipo, ai, cansado, preguiça até de tomar banho depois do treino. Eu brinco, se a pessoa chegou assim em casa, pode ter certeza que faltou alguma coisa. Tá errado, né? Tá errado, Tá errado. entendeu? Claro, o cansaço natural do treino a gente Sim. tem que ter. Agora, No limite. aí faltou alguma coisa, né? Pode ter faltado no dia anterior, pode ter faltado hidratação, pode ter faltado carboidrato, pode ter faltado sono, né? Então, assim, é 1 milhão ali de fatores que a gente tem que cercar para ver o que tá acontecendo. Mas não pode deixar faltar. E é diferente também para um treino de 3 horas em tal velocidade, um treino mais curto, mais intenso, né? Então, assim, tudo tem que ser muito bem quantificado, porque tudo muda, né? Não é uma quantidade específica, não é uma regra, né? Não é quanto mais melhor, né? Claro, quanto mais teoricamente, sim, é melhor, mas assim, o que você aguenta, o que você precisa, qual treino você tá fazendo ali no dia, qual que é a demanda desse treino, entendeu? Qual Sim. energia ali você vai estar usando mais maioritariamente nesse treino pra gente quantificar o que você vai precisar naquele momento. Eu, assim, um erro meu nutricional que eu tenho é que eu gosto, né, de fazer treino livre, correndo em Belo Horizonte. Então eu vou com quase nada e treino 1 hora e meia, quase 2, né? Mas é rodagem leve, com inclinação. Eu gosto de correr livre. E aí, às vezes, num treino desse, eu erro a mão. E aí eu percebo, de fato, que sim, faltou carboidrato, né? Porque às vezes ele é tão livre que você vai indo, exatamente, né? você vai. Aí você vai indo, vai subindo, né? Isso. E aí, quando chega no ciclo de maratona, eu fico com isso na cabeça. E às vezes eu esqueço, assim, eu não sinto fome, eu não sinto nada, pra mim tá tudo certo, mas óbvio, quando tô dentro do ciclo de maratona, eu corro mais forte, né? E aí, de fato, também um erro que eu sempre esqueço ali, o gel, de organizar, e acontece isso. É sem dúvida. Quando entra dentro do ciclo, começa a organizar a nutrição, e certinho ali, de 30 em 30, que normalmente a gente tá fazendo, né? Termina o treino bem mais cansado. E assim, a ideia de esperar precisar para suplementar, ela não existe. É o erro. Porque se você precisou, é porque acabou. É igual a hidratação, acabou, né? A própria hidratação. Você Você esperar ter acabou. sede. Acabou, você não volta mais. Pode até terminar, mas assim, vai ser muito mais sofrido. Talvez você não consiga fazer aquilo que você, né, tava buscando. Então, assim, é igual o carro. Você vai esperar acabar a gasolina pra você colocar? Não, né? Entrou ali no vermelhinho, você vai pro posto, coloca a gasolina e continua rodando. É isso, não precisa esperar, não tem que esperar. Sim. Né? Voltando, é individual e tudo, mas não pode esperar acabar, porque voltar é muito difícil. Vai arrastar ali, vai ser uma coisa muito mais sofrida, não vai ser tão prazerosa, não vai chegar ali na meta que você tinha pra bater. Então, realmente é atentar pra tudo mesmo. Nesse momento, na alimentação como um todo, no dia anterior, no treino, na hidratação, no sono, né? Tem que estar tudo muito alinhadinho.
E né, a gente falou muito que no treinamento a gente tem os períodos de base específico, né? Igual eu já falei, competitivo e de transição. Falando da nutrição, quais diferenças principais você vê em relação você vai fazer uma prescrição de plano alimentar para uma pessoa para 6 meses. Uhum. Como que você pensa nessa pressão? Se ele quer um resultado de emagrecimento ou de fazer uma prova X daqui 6 meses? Uhum. Você divide em períodos, você divide em estratégias específicas até chegar nesse objetivo final? Normalmente a pessoa ela vem buscando essas duas coisas juntas, né? Ela E quer o rápido, emagrecimento, né? a performance no mais curto prazo possível, né? Então é isso que a gente tenta explicar. Então a nutrição não é uma coisa que a gente vai ali, né, um mês antes da prova para tentar perder peso para fazer a prova-alvo mais leve. É uma coisa que tem que começar antes. Então essa questão, por exemplo, 6 meses antes, a pessoa que busca ali um atendimento antes ali de iniciar esse ciclo da prova-alvo que ela está buscando, é justamente para a gente fazer esses ajustes de composição corporal. E é onde a gente pode, né, às vezes, criar um déficit calórico um pouco maior, a gente vai enxugar um pouco mais o que aquela pessoa está comendo, justamente para ela emagrecer, né? Para ela ficar mais leve, para quando ela, né, iniciar o ciclo ali, ela vai correr teoricamente até melhor por tá mais leve, né? E aí, iniciando ali o ciclo, a gente começa a aumentar esse consumo, né? É específico, de acordo com o treino, quantas vezes na semana a pessoa faz, a gente faz um cálculo de demanda energética mesmo para ver o que ela precisa, suplementação. Pode ser necessário, né? Não é a base, a suplementação é a cerejinha do bolo, mas é uma coisa que a gente quantifica também. Futuramente, quando a pessoa estiver mais próxima do ciclo, onde a gente tem uma demanda muito aumentada, a gente naturalmente tem uma depressão leve ali no nosso sistema imune, a gente fica com mais chance de ficar acometido, às vezes doente, alguma coisa do tipo, a gente busca, às vezes, né, aumentar essa ingesta de antioxidante, anti-inflamatório, suplementos específicos para esse momento, né, para a gente equilibrar essa produção mesmo de citocina inflamatória, de radical livre, para que a pessoa consiga recuperar desse treino, minimizar a chance de adoecer, né, nesse período tão importante ali de final de ciclo, né, o que talvez a gente não usasse tanto no período anterior, justamente para não limitar tanto essa adaptação do treinamento que a gente precisa, essa inflamação gerada por esse treino é muito importante para a gente, então a gente não pode limitar tanto isso, né, senão a gente não progride nesse treino que a gente está fazendo, então assim, tem que pontuar que momento essa alimentação mais antioxidante, anti-inflamatória, ela fica ali mais densa, mais focada, sabe? Então é tudo muito diferente de acordo com o objetivo, claro, da pessoa, do volume de treino, né? De quantas vezes na semana ele faz esse treino, quais treinos são também, que intensidade. Sim. Então é muito variável, né? Mas esse trabalho maior é muito importante, né? A gente não consegue fazer as duas coisas juntas. Eu quero performance, né? 100%, mas ao mesmo tempo eu também quero perder peso. É muito difícil, né? Porque para ele perder peso, eu vou ter que limitar a alimentação dele. É matemático, né? Então, se eu limitar a alimentação dele, vai faltar alguma coisa para ele treinar. Ele não vai treinar tão bem, então ele não vai conseguir a performance que ele quer. Então, é uma coisa anterior e depois a gente busca a performance, que a performance não tem jeito, né? A gente precisa dessa alimentação bem equilibrada e bem calculada. E eu vejo que a dificuldade é ser maior ainda quando é mulher, que a gente recebe muita mulher que fica com medo, que quer performar no endurance, no triatlo, nas provas de corrida, mas morre de medo de engordar. Mesmo treinando horas e horas e horas, morre de medo de engordar. A gente tem medo de comer, né? Mas isso é outro fator estressante. Além da atividade física que você faz ali de horas e horas e horas, você está estressando o seu corpo porque você não dá o substrato de energia para ele usar. Né? Então, assim, as coisas não funcionam. Então, realmente tem que perder esse medo. E comer faz tudo acontecer, na verdade. Esse funcionamento metabólico, nossa, ele fica muito mais otimizado. Né? Então, não tem como criar uma restrição se você treina horas, horas e horas. Né? Pelo contrário, você tem que entregar esse substrato de energia que a sua demanda exige. É muito. Mas é normal. Sabe por que machucou? Tá muito ligado à alimentação. Às vezes ele acha que é o volume demais de corrida, mas na verdade ele não tá dando suporte para aguentar o volume, Exatamente. Né? Às vezes não dorme bem, né? Às vezes não come, não faz um pós-treino ali interessante, não come ali no pré-treino, porque às vezes quer correr em jejum para algum determinado motivo, que pode ser interessante, mas em determinado momento ali do ciclo e tudo mais. Então, assim, tá muito relacionado com lesão. Atleta com imunidade baixa, é super comum também, que tem ali gripes recorrentes, né, que fica frequentemente gripado.
Então, isso está muito relacionado com a alimentação. Isso que a gente tenta evitar e minimizar ao máximo, Sim. né? Claro, pode acontecer, pode, mas tudo que a gente puder fazer para cercar, para que aconteça com a menor frequência possível, a gente vai fazer. E eu acho essa parte de nutrição também muito importante, falando pela rotina da maioria dos nossos atletas, que alguns ou treinam cedo demais porque tem que trabalhar o dia inteiro, Sim. ou no final do dia porque não consegue treinar mais cedo por causa de horários, Uhum. levar a filha em escola, correria. Então a vida já é muito corrida. Então, e assim, a nutrição pode vir para ajudar muito em cima dessa vida corrida. Dele ter esse planejamento individual, que é super importante, o planejamento individual, até para ele ter alguns momentos que ele consegue, em poucos minutos, resolver uma demanda que ele perdeu muito, de tampar alguma coisa ali. Então, isso que eu vejo a importância demais da nutrição e de você ter esse acompanhamento. E até para organizar, né, de acordo justamente com a rotina da pessoa, porque a gente, igual eu falei, não, a gente não vive disso, a gente tem um trabalho, a gente às vezes passa o dia inteiro fora de casa, então a gente tem que organizar a rotina da pessoa alimentar justamente pensando no tempo que ela passa fora de casa, que ok, ela vai fazer o pré-treino, ela vai fazer o pós-treino e ao longo do dia ali, eu fico o dia inteiro fora de casa, eu carrego, eu levo, o que tem de opção ali que vai suprir essa minha necessidade nesse momento, então a gente tem que realmente organizar a alimentação dessa pessoa de uma maneira que seja sustentável dela manter, né? Para ela conseguir ali fazer todo dia direitinho, claro, sempre tem um buraco, uma falha ou outra, e tá tudo bem, mas assim, ser uma coisa que ela consiga manter ali pra gente ter esse resultado bom, né? Não adianta a gente também colocar uma coisa surreal, aleatória, que ela não vai dar conta de fazer, ou então ela vai fazer durante um determinado período, vou fazer 15 dias que eu tô extremamente focado, depois aquilo fica tão fora de mão pra ela que ela não consegue mais. E aí ela vai, assim, deixando aquilo de lado e colocando algumas coisas da cabeça dela. E aí que começa a errar também, entendeu? As coisas ficam diferentes, as proporções são diferentes. Então tem que ser uma coisa sustentável, não só pensando voltado nesse treino, mas no dia a dia inteiro da pessoa, para que ela consiga manter essa alimentação, sabe? Com tudo aquilo que ela precisa. E eu, particularmente, falo, eu senti muita diferença isso quando a gente fez nosso plano alimentar, que geralmente eu fico a par da tarde todo no escritório, sentado, computador, ou planejando treino, para fazer periodizações, ou avaliando treino. Então, minha tarde é muito em cima disso aí. Então, eu vejo assim, o quanto que facilita a gente continuar a nossa rotina mesmo de trabalho e a gente, em 10, 15 minutos, conseguir resolver essa parte também de estar alimentando e alimentando certo, né? Sempre vai ali na lanchonete. Porque se a gente não planeja, né, a gente acaba comendo o que tem à disposição mais mais perto perto, possível. mais rápido, Exatamente. Prático. Dá trabalho? Dá. Mas isso, igual eu falei, é pra vida inteira, né? Você vai ter que fazer isso pra vida inteira. É no ciclo da maratona, é no ciclo do Ironman, é no ciclo da prova de 10 quilômetros, é em ciclo nenhum, né? Eu não tô em ciclo de prova, eu tô treinando livre. É no ciclo livre que você tiver. Então, isso é uma coisa que você vai ter que fazer pra vida. Dá trabalho? Dá. Mas a gente tem que acostumar com isso. É pensando na saúde como um todo também. Além da performance, além da recuperação, né? É pensando em ser saudável, em ter esse estilo de vida saudável. É o que a gente precisa. A galera, querendo ou não, costuma fazer sempre quando tá no ciclo, né? Sim. Ou procura você quando tá no ciclo, aí chega, acabou o ciclo, pô, agora a vida é livre. Ou tá no final do ciclo, já que é aquela fórmula mágica. Vida livre. E é assim, né? Aí faz o ciclo, tudo bonitinho, aí encaixa, faz a prova muito bem, aí já relaxa na viagem. Muita gente viaja pra fazer a prova, aí já fiz a prova, já fiz o ciclo, já alimentei direitinho ali. Relaxei, férias, beleza, férias, pode relaxar. Não, faz parte. Mas aí na volta a pessoa continua com o mesmo padrão das férias. Porque é o melhor, né? Exatamente, ela só vai pensar em melhorar, em buscar, né, um outro padrão alimentar quando ela entra no ciclo de novo. Quando ela faz a inscrição da prova, ou então quando ela é sorteada para alguma maratona, entendeu? E aí ela vai e busca de novo. Mas tem que ser uma coisa contínua, né? Não tem jeito. No geral, quando eu percebo dos alunos da assessoria, quando eles fazem isso, fica esse tempo, eles voltam assim super incomodados. Eles Alguns perdem muito, perdem, né? Perdem, né? Perde, Porque né? fica um pouco mais pesado, fica desconfortável o dia a dia, né? Sente algumas dores que não sentia antes. Um me falou assim, até que encostava na pele, a pele doía, né? Que ela estava inflamada, sentia que estava inflamado. Então, assim, óbvio que tem que ter esses momentos de férias e tal, mas a pessoa sempre quando ela sai, ela volta. Né? Quando ela entra nesse estilo de vida que sabe que é melhor pra ela volta. Ela volta mais rápido. E é isso, tem que ter esses momentos, assim, são os nossos momentos de prazer, né, que a gente tem que ter. Mas, assim, tem que voltar rápido, né? Não pode deixar chegar muito longe pra depois voltar. Quanto mais longe você for, mais difícil é pra voltar. Tanto em relação à composição corporal mesmo, quanto de treino, né? Se a gente fica ali, relaxou, sem treinar, sem fazer treino específico, na hora que você volta, você sofre muito mais, né? Do que você tentar ficar ali numa manutenção. Então, realmente não ir muito longe para depois querer voltar, senão fica muito distante mesmo. Sim. Mas isso é igual ao treinamento. O destreinamento
ele machuca muito. Machuca, né? Com A gente certeza. treina 6 meses, fica 15, 20 dias sem treinar, você para assim, Nossa, porra. é um sofrimento. Mas isso eu acho até muito bom, porque força as pessoas A até continuar treinando. continuar treinando. Né? Claro, não na mesma intensidade. Mudar, fazer uma transição diferente, mas não Não deixar. parar. É. Não parar. É, e falando disso, você vê muita galera, né? Que a galera volta sofrendo, penando. Aí entra a parte mental também, pô. Ele pensa assim, pô, 2 semanas atrás, 3 semanas, eu consegui fazer isso aqui com o pé nas costas. E hoje eu tô sofrendo. Então isso aí é um modo de policiar a galera. A não parar. É, 100%, isso é mas real. manter ativo, pelo menos em outro esporte, alimentando um pouquinho melhor. Você vê muita galera quando volta de férias, pô, eu tô sofrendo tendo, parece que eu nunca corri na vida. Mas aí entra igual a parte mental, né? Porque E a às vezes a pessoa pessoa fica tá larga, bitolada no que ela tava conseguindo fazer, mas ela não olha ali que ela tava bem mais treinada, tava alimentando direitinho. Aí a galera demanda um pouquinho de tempo a entender isso. Aí, E aí você dá uma falar, pô, desmotivada. cara, é assim, é normal, você destreinou, você ficou 2, 3 semanas sem treinar, vai demorar um pouquinho pra você entrar no time de novo, é paciência. E aí que é o legal, que aí você consegue pôr o aluno num trilho, num caminho que ele fala, pô, realmente, Vou vou continuar. continuar, eu não posso, eu vou conseguir chegar onde eu tava, mas vai demorar um pouquinho de paciência, aí o aluno consegue enxergar que realmente deixar de fazer tudo e desandar demais não é benéfico, né? Pois é. E até falando da nutrição, eu acredito que a nutrição e suplementação eles caminham juntos, né? Para a maioria das pessoas. Sim. E hoje a gente vive esse mundo aí da informação muito rápida, da rede social, de influenciadores de marcas. O que você tem vê de importância na hora da gente escolher algum produto, na hora da gente tomar? Que eu vejo que tem hora aluno meu, eu tô tomando esse gel no treino porque meu amigo toma. Ou então você pergunta, você tá tomando esse gel, o que que ele tem? Não tem nem ideia, eu tô tomando porque me indicaram. Então eu vejo assim, eu acho que ainda as pessoas ainda são muito deficientes de informações em relação a isso aí de por que está tomando, qual que é a importância disso, o que isso pode te ajudar. Não é simplesmente tomar porque ou está na rede social ou então um amigo está tomando. E tem esses dois lados, né? Tem quem toma ali, talvez, mais aleatoriamente, porque o amigo tá tomando e tudo mais, tem gente que negligencia, né? E que não toma, que acha que consegue sem. Precisa, não tem jeito, né? Depois de determinado tempo ali, a gente esgota nosso estoque de energia, então a gente precisa, a gente vai continuar a treinar, a gente precisa, né, de colocar um combustível ali para dentro. Então, esse carboidrato que a gente toma intra-treino, né, o gelzinho que a gente toma, ele tem outros formatos também, carboidrato de pó, a própria balinha ali de carboidrato, é justamente para a gente não deixar esse estoque acabar. A gente vai tomar ele antes do estoque acabar, para a gente continuar rendendo ali naquele treino. Mas aí, às vezes a gente pensa, né? Eu pego muito no consultório, nossa, mas eu consigo fazer X quilômetros sem tomar carboidrato. Consegue, mas esse carboidrato, ele não é só para a sua performance. Claro que ele é, porque a gente busca performance, a gente quer isso, a gente quer sempre bater um RP, fazer uma prova melhor, né? Mas esse carboidrato, ele também faz parte da sua recuperação ali, né? Esse fator, né? Essa produção de citocina inflamatória, de radical livre que a gente tem durante esses treinos mais longos, mais intensos, que é natural, a gente tem mesmo, a gente consegue balancear isso com o consumo de carboidrato. A gente minimiza essa depressão que a gente tem naturalmente do sistema imune quando a gente faz um treino mais longo, mais forte, com a ingesta de carboidrato, entendeu? Então, não existe a possibilidade, às vezes, de fazer um treino longo ali e não ter esse suprimento energético. Pode fazer? Pode, mas a que custo, né? O que vai acontecer ali dentro? Né? O que isso vai te causar depois? O que isso acarreta? Então, assim, tem que ter essa suplementação e ela tem que ser direcionada para aquilo, para a pessoa, né? Meu amigo toma tantos géis ali, de tanto em tanto tempo, beleza, tá, mas e assim, você tolera, te faz bem, você rende, o seu treino é igual dele, o seu ritmo de treino é igual dele, né, e quanto tempo você faz esse treino, quanto tempo que ele faz, né, então assim, é muito variado, né, então é muito individual de pessoa para pessoa, mas realmente tem que tomar, e não é pensando só em performance, claro, né, com certeza, mas na sua recuperação também, tá? E falando de estratégias, que a gente, por exemplo, a gente escuta muito, assim, sempre escutou, né? Desde que começou a trabalhar nessa área de treinamento esportivo, você vai participar de uma prova domingo, come um macarrão na véspera que tá tudo resolvido. Então a gente sempre veio disso aí.
eu queria que você falasse um pouquinho dessas estratégias também, da importância não só da estratégia da noite anterior, mas como da semana, como dos meses anterior, que não é um negócio que de uma hora para outra que vai resolver, de uma ação ali que resolve. Que muita gente fala, ah, não, vou comer um macarrão que estou resolvido, vou fazer minha prova boa amanhã. Então a importância disso aí também, que a estratégia não só envolve um jantar de massa, ou então um dia hidratando mais e comendo mais massa. Não, essa estratégia ela vem de um acompanhamento nutricional que é assim primordial, né, para esse atleta de antes mesmo, desde um período de base, né, e voltando ali regularmente para a gente ir ajustando esse planejamento alimentar de acordo com o treinamento dele, independente ali da modalidade que ele faça, né? Então essa estratégia ela já vem ali de 6 meses antes, como a gente estava conversando, né? A gente pode, claro, e deve usar, né, estratégias específicas no período de prova, mas também não adianta você assim, passou o período inteiro, não fez um acompanhamento, não cuidou da alimentação, continuou com o mesmo padrão alimentar antigo, às vezes não fez nada diferente, e aí, igual você falou, na semana da prova, fala, não, então agora, né, eu vou comer macarrão em todas as refeições, eu vou tomar 5 Gatorades todos os dias, né, vou diminuir o consumo de fibra, porque eu não quero ter dor de barriga na prova. Não é assim, né, isso aí é um trabalho de antes, porque ele vai encher a barriga dele de macarrão, né? Vai comer muito mais carboidrato. Carboidrato tem uma afinidade com a água, a gente tem que tomar muito cuidado nesse carb load também, pra gente não ficar pesado pra prova. Tem que comer mais? Tem. Né? Mas assim, especificamente, dependendo da prova que você vai fazer, quantos dias antes, em quais refeições, quantos por cento de carboidrato em relação àquilo que você já comia, a gente aumenta, né? Justamente pra gente também não ficar inchado, né? Tem essa real retenção hídrica, né? Sei lá, quando a gente come carboidrato. Então, é muito específico. Né, faz sentido sim, tem que ter uma maneira que a gente cria um estoque um pouco maior ali de glicogênio muscular para a gente usar nessa prova, nesse treino que a gente for fazer, né, que a gente come também antes dos treinos, não é só antes da prova, mas ao mesmo tempo uma coisa assim, contabilizada, né, não solta. Não adianta fazer um padrão alimentar, nada a ver ali durante esse ciclo inteiro, 6 meses, e pegar a semana e tentar fazer tudo aquilo. Talvez você nem tolere a ingesta que você vai, né, consumir ali. Então, até para evitar, é muito comum a gente ter desconforto gastrointestinal também, correndo, né, pedalando, o que seja. Então, tá muito relacionado à quantidade que a gente come, porque a gente tá fazendo aquele treino, tá fazendo aquela atividade, nosso intestino ali, ele fica suprimido de fluxo sanguíneo, então ele tá trabalhando de uma maneira desconfortável. E você tá suplementando, né? Você tá obrigando ele a trabalhar de uma maneira desconfortável. Então, a chance da gente ter um desconforto intestinal, de passar mal, de ter uma dor de barriga ou qualquer coisa que seja durante um treino, uma prova, ela existe. Então, isso tem que ser treinado a partir de 6 meses atrás, quando você busca o acompanhamento nutricional, né? Então, é o treino da suplementação, é qual suplemento funciona melhor para você, né? É em pó, é em gel, em qual quantidade, você toma um montante grande de uma vez só, se fraciona um pouco mais para você conseguir digerir aquilo ali de uma maneira um pouco melhor. Então, é um trabalho ali de muito tempo, né? O Thiago e o Rose, nos ciclos desde maratona, e o Rose tem uma maratona só, o Thiago fez mais. Sempre vocês fizeram com a nutrição, acompanhando o tempo inteiro o ciclo, vocês sentiram momentos assim, teve que até fazer alguns ajustes na alimentação, junto com o nutricionista. Isso aconteceu, não aconteceu? Como é que foi? Em 2017, a primeira maratona, eu lembro quando eu comecei o ciclo, eram poucos maratonistas, inclusive na assessoria, né? Então, assim, a nutrição ela tinha, óbvio que já tinha, né? Só que a gente percebe que cada vez mais ela tá mais importante dentro do ciclo da maratona, né? Então, a primeira maratona minha foi a cada 7 quilômetros, eu tomei um gel, a cada, não sei se era 7 ou 10, e era um gel, né? Hoje tem vários tipos de gel que com quantidade maior de carboidrato, inclusive que tem sal também, enfim. E foi praticamente o gel e o sal, né? E eu senti na época que tipo, chegou todo mundo fala que depois do quilômetro 34 chega o urso polar, né? Na época falava, e eu senti na pele que realmente veio esse depressão enorme de glicogênio muscular, porque provavelmente faltou, eu acho que para mim na época, né, como minha primeira maratona ali, faltou demais ter o aporte melhor de carboidrato. 2018 também fiz a maratona também mesmo, em Buenos Aires, senti a mesma coisa, passou do quilômetro 32, 34, também o mesmo sentimento. Agora já na maratona de Porto Alegre e na maratona de Boston, né, com você e com a equipe de vocês, né, com a Cinti também, eu já consegui neutralizar mais isso, porque eu consegui aumentar o meu consumo de carboidrato, né? Então,
eu coloquei carboidrato a cada 30 minutos, e entre os 30 minutos ainda tinha o carboidrato líquido que eu levava numa garrafinha separada, né? Então, para mim foi bem tranquilo, muita gente fica desconfortável em levar a garrafinha, mas para mim foi bem, consegui encaixar, né, dentro da minha bermuda, né, num cinto de hidratação, e consegui fazer a prova num consumo bem maior, né, chegando ali quase 80 gramas, né, de carboidrato hora, né? Então, sem dúvida, foi, assim, eu consegui render praticamente a prova inteira, num ritmo praticamente igual o tempo todo, nas duas provas, e sentindo bem, sentindo bem. Óbvio que você termina bem no limite, que você corre muito mais forte, mas não tem nem comparação às minhas duas primeiras maratonas. Inclusive, eu fiz a maratona, né, na pandemia, né, a maratona lá da Volta de 1000, que também eu senti a mesma coisa e também tive o problema que eu não estava com uma nutrição adequada, né? Eu não estava passando por um processo, né, de treinamento nutricional, inclusive também na própria treino-prova, né, que a gente fez lá na virtual na pandemia, faltou carboidrato. Então, assim, quando encaixou, perfeitamente senti a diferença. Perfeitamente. E é assim, essa semana anterior é o carboidrato, é o Sim. sódio, né? É um conjunto de coisas. Então tem que cuidar mesmo. Ainda mais vocês dois, que são alta performance aí, fazendo maratona, né? Sub 2 horas e 50. Então, cada vez mais vocês vão buscar isso, né? Vocês vão Sim. tentar. E cada vez mais vocês vão precisar mais, né? Porque vocês já estão ali muito bem, né? E quanto mais próximo de onde a gente quer chegar a gente tá, mais difícil vai ficando. Então, Sim. quanto mais você estiver próximo né, do seu, mais você vai precisar. Então, é uma coisa que você vai precisar, assim, para... Vai aumentando vai a performance, vai aumentando a quantidade de demanda, carboidrato. vai aumentando né, a necessidade, assim, de um cuidado um pouco maior também, mais certinho ainda, para vocês conseguirem esses resultados Sim. que vocês buscam. Na mesma linha do Aguiar foi o que aconteceu comigo, né? Eu já vinha de um controle nutricional, mas depois do 36 eu senti aquele desgaste bem grande. Deu para terminar bem a prova, mas eu acho que dá para ser melhor. Dá para fazer alguns ajustes melhores. E eu já tô sentindo a diferença, né, com as novas estratégias agora. E eu queria, assim, tem que ter, porque o controle nutricional é de suprema importância. Você sente, igual vocês mesmos comentaram, não precisa deixar faltar. Geralmente é a hora que deixava faltar. Até dentro do ciclo dos treinos, eu deixava faltar, ou tem que tomar, eu esquecia. Aí de uns tempos pra cá já tá bem mais ajustado, tá, o controle tá bem mais legal. E o que eu vejo interessante, a gente está falando de maratona sub 2 horas e 50, a gente pegar a média de maratonistas, principalmente no Brasil, é 4 horas e 15. Então a gente pegar mais de 1 hora fazendo exercício em relação aos dois aqui presentes hoje. E eu vejo que é principalmente esse público que deixa ainda mais de lado essa parte de nutrição, essa parte toda de controle. E eles não percebem que eles estão ficando muito mais expostos ao exercício, fazendo muito mais horas de exercício. Sendo que eles podiam diminuir isso, né? Que seja essas horas, que seja assim, esse estresse gerado por esse montante ali de horas treinando, entendeu? Então, essas pessoas também, né? Elas estão mais expostas a essa sessão de treinamento que ela dura muito mais. Então, essas pessoas também têm que focar muito. Igual você falou, tem muita gente que não pensa assim, que negligencia, né? Tanto antes, tanto durante. Tô indo mais devagar, mas eu vou demorar. Para ele não vai precisar. Exatamente. É porque você vê muita gente pensando só em ritmo. O meu pace é leve, então não vou sofrer tanto. E eles não pensam nessa exposição que ele vai estar durante aquela atividade. Não é só o pace Qual é a melhor rápido. estratégia que você acha para esse público? Porque assim, eles de certa maneira eles estão correndo bem afastados ali do limiar, né? Assim, de onde que ali você tem uma depressão grande do glicogênio. Tem, mas está afastado. Ali, o que seria assim, aumentar mais o suporte da pessoa em relação à alimentação antes, né, de uma prova dessa, ou além dela ter uma alimentação, por exemplo, só de carboidrato, tem que ter alguma outra coisa a mais além do carboidrato? O que você acha interessante para esse público? Até para o ultramaratonista também, para um pouco da mesma linha, né? Assim, muitas pessoas desse público ali que faz uma maratona, não nesse ritmo que vocês fazem, né? Que na verdade é o grande percentual, somos todos nós. A gente talvez não precise dessa gramatura ali por hora, né? Igual a gente falou, quando a gente tá fazendo um treino ali mais leve, a gente consegue teoricamente preservar um pouco mais de glicogênio muscular, né? Mas como é muito tempo de treino, ele vai embora, né? De toda forma ele vai embora. Então, talvez essa pessoa ela não tolere ali, por mais que são muitas horas de treino, né? Sim. Então, se você for colocar uma gramatura ali
igual você falou de 80, não vou falar em números, mas uma gramatura muito grande ali por hora, ela vai ficar mais horas nessa atividade. Então, a chance dela não aguentar essa gramatura muito alta durante toda essa atividade é muito grande. Então, assim, talvez moldar em quantidades que sejam suficientes para ela tolerar essa exposição nessa atividade física, mas que não gere ali uma sobrecarga de trabalho mesmo para evitar ao máximo Sim. esse desconforto que ela possa vir a sentir. Então, assim, é suprir, claro, a quantidade, né, que ela precisa, específica ali por pessoa, mas talvez em um montante diferenciado, pensando nesse volume de horas. Quanto mais a hora, mais horas, mais desgastante é também. Sim. Mas o consumo ali dessas pessoas que talvez não estejam tão ambientadas a grandes quantidades, que são pessoas que não têm um nível de treinamento talvez igual vocês, não é de uma tolerância tão grande. Então a gente tem que pensar nisso para fazer essa pessoa se sentir bem durante essa prova inteira, durante essas 4 horas que ela ficar ali fazendo essa atividade. Então a gente tem que achar esse ponto de equilíbrio, que a gente consiga que ela recupere bem, que ela faça a prova bem, dentro do ritmo que ela busque, que ela procura, mas sem, assim, gerar nenhum desconforto, né? Então achar esse equilíbrio mesmo de quantidade, pensando, claro, também nos dias anteriores, na questão do sódio, na questão do carboidrato, na hidratação também. A gente tem que começar qualquer treino, qualquer prova já bem hidratado, mas achar esse ponto de equilíbrio ali que com certeza é diferente dos seus. Sim. E o último ponto que eu queria trazer até aqui para discussão é o jejum, que a gente escuta muito falar, e hoje está muito na moda, tem hora, que eu particularmente falo, eu não consigo hoje me enxergar saindo para treinar sem comer alguma coisa, que eu sempre fui muito disso aí, de comer e treinar. Então, mas a gente sabe que tem algumas estratégias, dependendo do jejum, pode ser até interessante. Queria ver como está a opinião de você, Marcelo, em relação ao jejum, ao Rosenberg e o Thiago, que já experimentaram isso também, que eu também nunca experimentei, que eu nunca tive vontade. Eu e a minha esposa também, que é do esporte, a gente gosta mesmo de comer, a gente faz questão de planejar a comida do pré-treino, a gente sempre tem ela em casa e a gente não deixa de usar para treinar. Viagem também, não vai conseguir tomar em hotel, no café da manhã do hotel, a gente sempre antecipa isso aí também, que a gente veio de uma cultura que a gente fala assim, não, para treinar eu tenho que comer. Então eu queria ver como é que está a opinião de vocês em relação a isso aí, se você está usando isso muito também, não está, se depende, se é muito específico. A Guiá já fez, né? Você faz uns treinos, não faz? Faço. É só os leves, né? Exatamente. Só treino que, assim, de fato, eu falo até que o meu é semi-jejum, porque à noite eu janto Normal, bem. né? Então, aí eu acordo, às vezes, para ganhar tempo eu não tomo um café mesmo preto, né? E vou pro treino. Uhum. Mas, por exemplo, treinos de limiar, pouquíssimos e VO2 pouquíssimos, que tem mais intensidade, eu fico em jejum. Eu fico em jejum realmente nas rodagens, segunda, quarta ou no domingo, que são treinos ali que é no máximo 1 hora e meia ali, se for no domingo. Mais levinho, né? Sempre leve. Porque tem, assim, o objetivo desse treino de jejum, ele pode ser interessante sim, tá? Depende de onde que ele é aplicado, né? No ciclo de treinamento, ali em qual momento, qual treino que você faz, porque a gente gera uma flexibilidade metabólica, a gente pode usar também, tentar usar gordura como fonte de energia além do glicogênio muscular, né? Então esse treino em jejum, ele é basicamente pensando nisso. Essa melhor estratégia é o treinar leve, que ninguém consegue. É só treinar leve. Ninguém treina leve, entendeu? Ninguém treina Se leve. não deixar de Isso comer, aí é só treinar leve. não encaixa pra ninguém, porque ninguém treina leve, né? Mas assim, a ideia é justamente criar essa flexibilidade metabólica para também usar, ter como se fosse 2 combustíveis, né? Mas isso só funciona realmente quando você treina leve, numa frequência cardíaca mais controlada. Esses picos ali de frequência cardíaca que a gente tem num treino de limiar, de VO2, né? Ou então, assim, um treino às vezes mais longo, que a gente começa numa frequência, depois essa frequência ali ela vai subindo, não faz muito sentido, porque a gente sai dessa zona metabólica, que a gente ganha ali esse benefício, entendeu? Então, assim, realmente, treinos em jejum tem que ser levinho, frequência cardíaca ali controlada, zona bem tranquila, fora do período mais estressante do ciclo. Não precisa no auge do ciclo da maratona você chegar, vou criar uma flexibilidade metabólica, vou começar a fazer meus treinos em jejum. Você não cria, porque você não recupera, entendeu? Então você tá gastando, às vezes, aquilo que você corre o risco, inclusive, de perder no seu ciclo de maratona, que é seu tecido muscular. Então, são treinos bem específicos ali pra gente gerar essas adaptações benéficas, senão não faz muito sentido também. Você já teve experiência com na isso? última consulta nossa, a gente adaptou.
que como eu tava sem prova fim de ano, eu tava pondo por conta própria. Vou fazer o limiar ali de jejum. Aí não tava dando muito certo. Aí a última consulta que a gente fez, ela falou, Rose, vamos fazer só ali no período que você for fazer uma rodagem bem levinha. E hoje eu só consigo colocar ela em períodos nos treinos mais leves. E eu falo, essa rodagem. questão, às vezes, da gente acostumar tanto a não comer, que a gente cria uma dificuldade de comer antes do treino. O que acontece? Muitas vezes a gente acorda muito cedinho pra treinar, a gente acorda 5 horas da manhã, a gente tem realmente uma dificuldade de comer. Ninguém, se bem que assim, talvez eu acorde com fome 5 horas da manhã, mas a maioria não acorda com fome 5 horas da manhã. Então, se você faz muito treino em jejum, e aí você entra num ciclo de maratona, colocar aquele alimento ali que seja sólido, que seja líquido, para você criar um costume de comer antes de treinar, antes da prova, vai ficando difícil, porque você tá tão adaptado a correr em jejum que fica difícil alimentar na hora que você acorda. Então, assim, acho interessante nesse período base ali para criar essas adaptações, treinos leves, mas eu acho importante também treinar, ter esse alimento de manhã, porque você vai precisar dele durante a prova, principalmente uma prova que você fez Boston ali. As largadas, elas são muito distantes, assim, prova muito grande, você fica horas sem comer. Você fica, se eu não me engano, acho que 3, da hora que você acorda até a hora da largada, 5 horas. Aí você tem que tomar outro café, Pois né? é. Sai do hotel, tem 5 horas. Mas aí no meio disso, você toma um outro café e aí depois é a prova, assim, é enorme, né, o período. Até para planejar para essa pessoa o que ela vai comer, o que ela vai tolerar, a gente precisa testar isso durante, né, os treinos e tudo mais. Então, se a pessoa só treina ali em jejum, quando ela vai precisar de se alimentar, é uma coisa a mais que ela vai ter que acostumar. Sim. Para esses Essa é uma treinos. dificuldade a mais, né? Exatamente, uma dificuldade a mais. Nós estamos chegando aí no final do nosso podcast. A gente está deixando aí o QR Code aí na tela para quem quiser saber mais informações da nossa assessoria. Eu queria aí cada um deixar uma mensagem, o Instagram, de onde encontrar vocês, que são as feras aí do esporte de Belo Horizonte, treinadores e atletas, atleta e nutricionista. Exatamente. Me encontrar fácil, né, gente? Terças e quintas, sábados não, né? Mas terças e quintas a gente tá ali na Lagoa Seca treinando. Sempre, né? Mas tem o Instagram também, que é marcelagama.nutri. E estou à disposição para tudo que precisarem. Muito obrigada pelo convite. Deixa Foi uma ótimo. mensagem aí para a galera em relação à nutrição. É uma seu coisa trabalho. que não dá para deixar de lado, né? Independente do seu objetivo, do que você busca, se é em relação ao esporte, se é qualidade de vida, se é longevidade, é uma coisa que você tem que pensar a longo prazo. Então, você precisa disso, né? Você precisa ajustar de acordo com o momento da sua vida. Então, assim, não dá para negligenciar. Né? Então, enquanto a gente tem tempo, a gente está saudável, a gente tem que buscar isso. Não pode esperar acontecer alguma coisa ou precisar especificamente de uma prova. Então, é uma coisa que a gente já tem que monitorar, já tem que ter esse cuidado, esse acompanhamento desde sempre. Então, qualquer coisa que precisarem, todos vocês também, eu estou à disposição. Agradeço demais aí o convite, né? Espero que seja o primeiro de muitos. Marcelinha, obrigado pela disponibilidade de conversar sobre um assunto tão importante, né, pra gente aqui. Nossa, nutricionista de maioria dos nossos atletas aí, sem dúvida, faz uma diferença enorme. Com o maior prazer. Pra me achar é Thiago Aguiar, treinador. Vamos lá, seguir firme nos objetivos. Esse ano promete. A mensagem que eu deixaria pra galera 2024, né? É se dedicar à saúde, né? Não só em performance, mas buscar saúde. Nosso corpo não foi feito para ficar parado, né? O que fica parado é poste. Então vamos pôr prática. Vamos pôr 2 horinhas, 1 horinha que você pôr no seu dia de atividade física, de descanso, vai ser benéfico pra gente em 2024 e pro resto da vida, né? Buscar uma longevidade boa. E agradecer ao convite, né, do Theo, estar aqui junto com a Guiar, Marcela Gama. Foi bem proveitoso esse bate-papo, bem legal. E chamar a galera para vir treinar com nós, né? A nossa assessoria aí. Tá com todo o suporte para atender vocês e levar vocês os seus ótimos resultados. Para me encontrar é treinador.rosenberg e toda terça, quinta e sábado na Lagoa Seca. Então nós estamos finalizando aí nosso segundo podcast. Fala Theo Esportes, Nutrição e Performance. Queria agradecer nossos parceiros Trackfield, Ferro Puro, Arjon, Faculdade Arnaldo, RL Costa. E fique ligado que daqui a uns dias terá o nosso terceiro episódio. Obrigado a todos. Valeu. Turma. Tchau, Até tchau. mais.